Por que viver? Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre esse assunto, porque as pessoas, ou melhor, a maioria das pessoas hoje no mundo, elas não têm uma razão de viver, elas não têm como dar uma razão de esperança pela qual elas possam viver. A maioria das pessoas estão vazias, estão buscando alguma coisa para tentar se sentir vivas, porque não tem vidas, porque não tem vida em si mesmo, em si mesmas. Então, isso mostra claramente que a maioria das pessoas às vezes se pergunta por que viver. Essa é uma questão séria a ser respondida. E tem que ser respondida. Tem que ser respondida, sim, para que as pessoas que fazem essa indagação a si mesmas, elas têm que ter alguém que fale para elas quem é a vida pela qual elas possam viver. Hoje, eu estou vivendo em Cristo. Cristo é a minha vida. Cristo em mim é a minha vida e é em mim também a esperança da glória. Toda a minha razão de viver está centralizada em Cristo Jesus. Isso é suficiente para mim. É bom, é eficaz, é perfeito. Então, esse viver que eu tenho agora, eu posso estimular, encorajar e incentivar as pessoas para que queiram também ter a mesma vida que eu tenho em Cristo Jesus. Para que assim as pessoas fiquem totalmente cheias de toda a plenitude do Senhor Jesus. Assim a pessoa vai ter razões e motivos de sobra para transmitir vida. Porque ela vai falar por experiência própria que ela tem a vida em Cristo Jesus. Isso significa o quê? Que a resposta da pergunta inicial, por que viver, já foi respondida para ela. Agora ela pode viver em Cristo, viver por Ele, para Ele, por meio dele, para sempre. Isso é bom demais para qualquer pessoa, é perfeito. É a coisa que está faltando em muitas pessoas hoje, viver em Cristo Jesus. Porque muitas pessoas hoje, infelizmente, não têm essa vida ainda. Embora tenha tido muitas oportunidades para ter, mas ainda não tem. Então, viver significa ter vida. Viver significa estar com vida. E para se ter vida e para estar com vida, é necessário se arrepender e se converter a Cristo Jesus. Ele é a vida. Ele é a vida em minha vida. Ele pode ser a vida em sua vida. Para que você e eu possamos estar com vida nele. Estarmos vivos nele, em Cristo Jesus. Ele é a vida que nos ressuscita. Que nos dá uma viva esperança. Um novo caminho, uma perspectiva de vida e futuro. Com ele. Então, essa é a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano. Com você e comigo. Com qualquer pessoa. Então, é necessário falar sobre essa questão. Porque existem muitas pessoas aí que não têm sentido na vida. Não têm um sentido para viver. Elas buscam em outras coisas se preencher. Preencher o vazio que existe nelas. Elas tentam e no final não conseguem preencher esse vazio que está em suas vidas. Por quê? Porque o que lhes falta é Cristo Jesus. Quando Cristo entrar no corpo, na alma e no espírito de cada pessoa, ela vai estar totalmente envolvida por toda a plenitude dele, que será suficiente, será eficaz, será perfeito. Ela nunca vai sentir falta de mais nada, porque Cristo vai ser nela tudo. Porque Cristo é tudo para o ser humano. Poucas pessoas hoje, infelizmente, reconheceram isso, entenderam isso. Aqueles que entenderam, creram, se arrependeram. E Cristo começou a habitar na vida dessas pessoas e nunca mais vai sair.
essas pessoas são satisfeitas para sempre, elas são realizadas em Cristo. Tempo de refrigério veio para elas por causa de Cristo. Agora Cristo Jesus é a vida e a esperança delas da glória para sempre. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito dessa questão, porque é necessário que essa resposta, por que viver, seja respondida. E a resposta dela está em Cristo Jesus. Por que viver? Porque viver em Cristo Jesus é algo suficiente para o ser humano hoje no século XXI. Então eu vou ler aqui o primeiro texto, isso aqui no Evangelho segundo João. Está escrito assim, ó. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então, para se ter a palavra permanente na minha vida, e para você ter a palavra permanente na sua vida, você tem que crer naquele que Deus enviou, que o Pai enviou, que é o Senhor Jesus. É por meio dele que você terá vida, que você vai ter vida e vai estar com vida nele. Então, isso é importante ser falado hoje, para que você comece a ter uma resposta por que viver. Ele continua dizendo aqui, ó. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então as próprias Escrituras, elas testificam do Senhor Jesus. Elas dão provas de que o Senhor Jesus é a vida que toda pessoa precisa. Então, toda pessoa precisa da vida que está em Jesus, precisa de Jesus para ter vida. Essa é a realidade. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, ele está falando de que muitas pessoas na época ali que estavam o ouvindo não queriam vir a ele para ter vida. Não é o mesmo que acontece hoje? Quantas pessoas hoje no mundo não querem vir a Jesus para ter vida? Essas pessoas que não querem, elas vão continuar com essa pergunta, por que viver, durante muito tempo. Porque elas não querem vir a Jesus para ter vida. Existe uma coisa melhor do que a vida? Não, acho que não existe, né? Mas essas pessoas não querem vir a Jesus para ter vida nele. Esse é o erro que as pessoas cometem. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, ele fala claramente sobre isso. Ele quer que as pessoas venham a ele para ter vida, para que essas pessoas tenham razão, tenham um motivo para viver. O motivo é Cristo Jesus, a razão da esperança, a esperança da glória. A vida que está nele é suficiente para o ser humano vir até ele para ter vida. Isso é bom demais. Agora eu vou ler aqui o segundo texto, que também está aqui no Evangelho segundo João, capítulo, mais algumas páginas aqui na frente. Deixa eu ler aqui. 11. Achei aqui. Então, aqui, esse texto vai falar também a respeito da vida. Então está escrito assim, ó. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Então, o Senhor Jesus diz aqui claramente que ele é a ressurreição e a vida. Ele é que ressuscita e dá vida às pessoas. As pessoas precisam dele. Ele é o único que é a ressurreição e a vida. Não existe mais ninguém. Então,
Para se responder essa pergunta, por que viver, é melhor você viver sendo ressuscitado e tendo vida com Cristo. Você tem que entender isso hoje claramente. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a melhor coisa que a pessoa pode fazer é crer em Jesus sinceramente, se arrepender, se converter a Ele. Porque aquele que crer nele, ainda que morra, viverá, porque Ele é a vida. Então, mesmo que eu morra um dia, eu tenho certeza que eu viverei com Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida. Em mim, Ele age dessa forma e pode agir na vida da pessoa que quiser também. Hoje, se a pessoa quiser hoje, se a pessoa quiser crer nele, isso acontecerá com certeza. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Então, o Senhor Jesus aqui afirma para você e para mim, para que possamos confiar na palavra que Ele falou. Ele diz: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isso? Então, toda pessoa que hoje vive e crê em Cristo Jesus, essa pessoa não morrerá eternamente. E ele pergunta no final: creis isto? É isto, é nisso que as pessoas têm que crer. Tem que crer que essa pessoa viverá e não morrerá eternamente. Creis isto? Ele pergunta. Essa pergunta é muito melhor do que por que viver. Ele pergunta: creis isto? Para ver se a pessoa vai responder que crê ou não. Então, crer em Cristo Jesus automaticamente faz a pessoa passar da morte para a vida. Isso é bom demais. As pessoas hoje no mundo precisam fazer isso por si mesmas, porque assim ele agirá dessa forma. Ele dará vida para que as pessoas tenham vida nele para sempre. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. Deixa eu achar aqui rapidinho. Nesse texto aqui vai falar a respeito disso também. Então, está escrito assim, ó, na Epístola de Paulo aos Efésios: Ele vos deu vida. Ele está falando que Cristo deu vida para aquelas pessoas que estavam, aquelas pessoas que ele deu vida para as pessoas que estavam ouvindo essa epístola quando foi lida diante deles. Ele diz assim, ó: Ele vos deu vida. Cristo Jesus deu vida para aquelas pessoas que creram. Ele deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a realidade deles antes era que eles estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Cristo deu vida a eles. Essa nova vida só tem aquele que crê em Cristo Jesus. Então, é importante demais crer em Cristo Jesus para ter essa vida e sair desse estado de morte causado pelos delitos e pecados, que hoje a maioria da humanidade está praticando, infelizmente. Está morta em seus delitos e pecados, assim como aconteceu com aquelas pessoas naqueles dias lá, acontece hoje também. Então, é necessário entender essa questão, porque muitas pessoas hoje estão nessa condição, mas elas podem sair disso aí. Elas podem passar da morte para a vida em Cristo Jesus, sim, hoje. Basta apenas elas quererem que isso assim acontecerá. Com certeza Jesus vai realizar essa mudança, onde a pessoa vai passar da morte para a vida em Cristo Jesus. E ele continua dizendo aqui, deixa eu ver aqui. Não, no versículo 12 aqui também desse mesmo capítulo. Está escrito assim, ó: Naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quantas pessoas hoje estão nessa condição? Quantas pessoas hoje que estão se perguntando por que viver, estão nessa condição? Porque se elas estão hoje sem Cristo, se as pessoas hoje não têm esperança e sem Deus no mundo, que motivos elas têm para viver? Que razão? O que dá a esperança delas terem vida? Nenhuma. Porque só através de Cristo, só através da esperança e só através de ter Deus no mundo que as pessoas podem ter vida em si. Então, dá para se perceber que essas pessoas, elas passaram por isso. Mas, como está escrito aqui, Cristo Jesus deu vida a elas, quando elas ainda estavam mortas em seus delitos e pecados. Ele fez isso. E pode fazer na sua vida também, basta você querer. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, essas pessoas não mais estavam dessa forma. Agora elas estavam em Cristo. Elas estavam agora tendo esperança. Estavam agora com Deus no mundo. Essa é a vida oferecida para aquele que crê. É hora de você querer crer em Cristo Jesus para ter essa vida a partir de hoje. E agora o último texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim, ó: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo está afirmando aqui que para ele o viver é Cristo, porque ele sabia que em Cristo estava a vida. A vida só pode existir em você e em mim através de Cristo. Não existe mais ninguém que possa dar vida. Só Cristo Jesus. Então ele fala aqui, ó: porquanto para mim o viver é Cristo. O viver para ele era Cristo. E esse viver, que era Cristo, para ele era suficiente. Ele não precisava de mais nada além disso. Toda a vida dele girava em torno de Cristo Jesus, que nele era a esperança da glória. E assim acontecerá com você e comigo também. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte para ele era um lucro. Era algo bom, era algo que seria incomparavelmente melhor. Então, ele tinha essa consciência, essa certeza, essa convicção, que é a mesma coisa que nós devemos ter hoje. Porque se estivermos conscientizados de que o nosso viver é Cristo, aquela pergunta, por que viver, já estará respondida para sempre. Por que viver? Porque o meu viver agora é Cristo. Essa é a resposta eficaz que vai completar o teu ser. Cristo vai completar o teu ser com a vida que Ele vai te dar. Para sempre. E assim, a morte para você será apenas lucro. Porque ao morrer, você vai ser ressuscitado pelo Senhor Jesus. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, mesmo que esteja morto, viverá. Essa é a promessa. Essa é a verdade, pessoal, realidade, que põe fim àquela pergunta: por que viver? Por que viver? Porque quando vivemos em Cristo, isso é suficiente. Ele é a vida que as pessoas precisam hoje. Então, é hora das pessoas quererem vir até Ele para ter vida a partir de hoje. Assim, tudo vai ser melhor para a vida da pessoa. Ela vai estar com o olhar apenas para Cristo Jesus. Ela vai viver por Ele, nele, para sempre. Então, essa é a mensagem de hoje para as pessoas, para que elas
tenham o incentivo, o encorajamento e o estímulo de querer vir a Jesus para ter vida. Isso acontecerá sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.